Zipelili Quereca. Vamos entender ou não? Numa viagem eu aprendi a falar outra língua completa, só que não. Boa noite, igreja. É isso que eu acabei de falar em Xangana. Eu tive, irmãos, essa frase especialmente traduzida para o poder hoje mostrar aos irmãos que tivemos dias maravilhosos de envolvimento com irmãos muito queridos, sobre o qual nós falaremos semana que vem, porque eu estou com a minha ajudante aqui me auxiliar no departamento médico sem voz, então vai ficar para a semana que vem um relatório para os irmãos. Mas o que eu gostaria de hoje fazer, irmãos, antes de abrirmos a palavra, é agradecer, especialmente aos presbíteros da igreja, mas também a cada irmão, por poder nos dar a tranquilidade de sair por praticamente um mês e não fazermos falta. Tudo poder correr tranquilamente, o púlpito sendo suprido, cada ministério. Isso, irmãos, é para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa, irmãos, continuar multiplicando servos, ministros da nossa igreja e assim possamos continuar servindo como igreja. Muito bem. Hoje nós vamos continuar, irmãos, depois desse ato, desse mês de parada, e voltar novamente a nossa atenção ao livro dos Juízes. E continuar a série que começamos há alguns meses, chegando hoje à nossa 14ª mensagem. Série cujo tema dela, em geral, é o abandono da aliança com Deus, diante da ausência de uma liderança piedosa, gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Este é o tema, irmãos, do livro dos Juízes. É a mensagem principal que o seu provável autor, bem provável, Samuel, escreveu quando iria se começar o tempo da monarquia e advertindo, portanto, aqueles homens e mulheres que começariam a ter um rei sobre si, de como havia sido esse tempo antes dos reis e como eles precisavam aprender lições preciosas dos dias, como diz o próprio livro dos Juízes, em que cada um fazia como bem lhe parecia. Numa versão bem moderna, cada um fazia o que lhe dava na telha. Cada um seguia o seu coração. Cada um fazia o que bem queria. E esse declínio espiritual, irmãos, é o resultado desta decisão. É o resultado desse caminho que o povo de Israel tomou nesses aproximadamente 3 séculos que cobrem os dias dos juízes. E hoje, irmãos, nós vamos aprender no texto de hoje, do capítulo 15, continuando a história da vida de Sansão, que já começamos há 2 mensagens atrás, a seguinte grande ideia: o declínio espiritual gera um discernimento falho diante dos obstáculos e oportunidades na vida. O declínio espiritual que o povo estava experimentando nos dias dos juízes gera um discernimento falho diante dos obstáculos e oportunidades na vida. Meus irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas. Vamos para um lado, vamos para o outro. Às vezes são só 2 caminhos, uma bifurcação, às vezes são 3 portas, 4 portas, muitas opções, dentre as quais temos que escolher aquela que deveria ser a nossa motivação, dará glória ao nosso Deus. No entanto, muitas vezes a nossa tendência é escolher de outra maneira. E nós vamos ver, irmãos, ilustrado na vida de Sansão, que é exatamente isso que ele faz no texto de hoje. Muitas vezes, irmãos, Deus espera algo de nós e nós oferecemos exatamente o oposto. Sem pestanejar, demonstramos ódio onde deveria haver amor, ira onde deveria haver domínio próprio, ansiedade onde deveria haver dependência. Hoje, a vida de Sansão irá nos ensinar como o declínio espiritual daqueles dias, dos dias dos juízes, se exemplifica na forma equivocada, como Sansão responde ao que Deus havia colocado diante da sua vida. Jogando fora, assim, oportunidades. Primeiro, é claro, de obedecer a Deus, mas também de ser exemplo para o seu povo. Então vamos começar, irmãos, a nossa leitura do capítulo 15. E como temos feito, irmãos, nas últimas mensagens, nós vamos ler cada sessão e expor esta sessão
vermos as lições que ela apresenta e depois vamos continuar, ok? Portanto, é claro, mesmo que assim não fosse, você precisa deixar a sua Bíblia aberta e assim acompanhar como um bom crente bereano. Vamos juntos, irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, conhecer a nossa primeira lição de hoje no nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos? Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. A primeira lição, meus irmãos, do texto de hoje, do versículo 1 até o versículo 3, é a seguinte. O declínio espiritual confunde com perda o que deveria ser livramento. O declínio espiritual confunde com perda aquilo que deveria ser encarado como um livramento. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, começa o nosso texto. Essa colheita do trigo, irmãos, é mais ou menos a época de maio. E o texto está se referindo, irmãos, algum tempo depois, a depois dos eventos aonde os filisteus usaram a noiva de Sansão para descobrir a resposta do enigma que eles lhe haviam proposto. Sansão estava em uma das noites dos dias, da festa do seu casamento. Diferente dos nossos dias, irmãos, onde nós passamos um tempo namorando, noivando, espera-se assim, né? Marcamos o casamento e é só uma ocasião. No mundo antigo, especialmente nesta época, eram dias de festa até que finalmente o casamento era concluído e depois, obviamente, consumado. E durante essa festa, irmãos, Sansão propôs, talvez para distraí-los e criar um clima de mais camaradagem com pessoas que, na verdade, ele mal conhecia, ele propôs um enigma. Ele disse, do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Está no capítulo 14, versículo 14. O enigma se referia ao mel, que aqui é colocado na forma da comida e da doçura. E também se referia ao cadáver do leão, que aqui se refere ao que come e ao forte. Ou seja, ele havia matado o leão com as próprias mãos, e do cadáver desse leão, dias depois, ele encontrou o mel, e fez dali um enigma que ninguém conseguia descobrir. Então eles pressionaram a mulher, ou que seria a mulher de Sansão. A ameaçaram, e ela cedeu, e contou, na verdade, ela azucrinou a vida de Sansão, até que ele contou o segredo ou a resposta do enigma. E aí é fácil. Quando você tem uma espiã dentro das forças inimigas, é fácil você ser vencedor. E assim, é isso, irmãos, que o texto está se referindo. Sansão deixa aquela casa, no versículo capítulo 14, furioso. E agora, irmãos, ele está de volta, visitando a sua mulher, levando um cabrito de presente. Não era de maneira nenhuma, irmãos, algum tipo de oferta de paz. Era, com certeza, uma continuidade dos costumes do casamento, como um tipo de preço a se pagar pela noiva que ele iria desposar. Para pensar, o seu marido deu um cabrito por você? Sansão estava disposto a dar um cabrito pela sua mulher. Você pode estar pensando, pastor, ele não deu nem um poodle por mim? Pois é, tempos diferentes, né, irmãos? Naquele tempo se tinha um grande preço a se pagar para se casar. Isso persiste, irmãos, até hoje em muitas culturas. Muito bem, ele está indo lá levar esse cabrito, mas ele é surpreendido, porque ele é impedido de entrar nos aposentos da sua mulher, que não era ainda esposa completamente. E aí, irmãos, ele descobre por quê. O seu pai, o pai dela, diz que ela havia sido entregue a um dos que estavam naquela festa, a um dos que haviam conspirado para descobrir o segredo do enigma. Agora, irmãos, isso deixa a Sansão furioso, porque agora ele está recebendo a notícia, irmãos, que nós, leitores, já sabemos, porque é o que está no último versículo do capítulo 14. Termina exatamente com ele deixando a festa e vendo depois sabe a sua esposa sendo entregue àquele homem. O pai da moça ainda tenta consertar. Ele diz, olha,
certo de que você a odiava. E aqui, irmãos, no hebraico ele usa o termo que é usado no divórcio. O divórcio naquele tempo era o rompimento do compromisso de casamento. Aí você começa a entender o que Jesus quis dizer lá em Mateus, quando ele fala sobre divórcio. No casamento judaico, nessa época também, no casamento filisteu, durante o compromisso de casamento, você podia dizer, eu não quero mais. E aí o termo usado também pode ser traduzido por ódio ou repúdio. E aí o pai dela diz, eu estava certo que você havia odiado, havia repudiado, você havia divorciado, rompido o relacionamento, o compromisso. E aí eu a dei ao seu amigo. Esse amigo aqui merece um caminhão de aspas, não é verdade? E ele tenta consertar uma segunda vez, irmãos. Eis aí a sua irmã mais nova, ela é mais bonita. Agora veja bem, irmão, se você lembra lá atrás, Sansão havia se encantado com essa jovem. Ele havia se encantado com essa jovem a despeito dos princípios da palavra de Deus, que proibia que ele se relacionasse com uma mulher de fora de Israel, ou melhor dizendo, que estivesse fora da aliança de Deus com Israel. Ele havia se encantado de tal maneira que ele desprezou até mesmo os conselhos dos seus pais. Então ele não quer a irmã mais nova. Mesmo que ela fosse mais bonita. Mesmo que ela fosse muito mais bonita. Porque o coração dele já havia sido conquistado até a desobediência. Isso é muito triste. Porque isso demonstra, meus irmãos, que Sansão já estava em uma posição que nós temos chamado, irmãos, em várias mensagens, de uma posição idólatra. Porque a idolatria, irmãos, é quando nós queremos algo tanto que estamos dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive desobedecer a Deus, para conquistar aquilo. E muitas vezes pode parecer algo bom, como um casamento. Diante da notícia que recebe, Sansão se vê então justificado em agir com vingança. Aqui, irmão, Sansão falha em perceber que está inconformado com a perda de algo. Aqui, para começar a conversa, ele nem tinha direito. E é por isso, meus irmãos, ali diz o ponto 1, que Sansão falha. Seu discernimento está nebuloso para compreender. Deus está lhe livrando, camarada. Deus está tirando algo que não deveria estar presente na sua vida. Você não perdeu nada, porque isso nem deveria ser seu, para começar a conversa. Isso não lhe pertencia, isso não lhe cabia. Mas o versículo 3 demonstra, meus irmãos, que esse não é o coração de Sansão. Não é a disposição dele, muito pelo contrário. Ele acha realmente que ele estava correto e que aquele relacionamento era o que ele deveria perseguir e que ele estava sendo, portanto, injustiçado pelos filisteus. Ele não compreendeu, irmãos, que na verdade não era perda, mas era um livramento. Isso tem a ver conosco, irmãos. Portas fechadas. Ninguém gosta delas, não é verdade? Às vezes, quando você precisa muito entrar em um lugar e você vai lá, a porta está fechada. Isso é literalmente, mas metaforicamente nós também não gostamos. Esta semana passada, eu dei com uma porta fechada. Meses de planejamento, dinheiro gasto, tempo perdido longe de casa, para receber uma frase simples, dizendo, você não preenche os requisitos, muito obrigado, esse papel explica tudo, goodbye. Ninguém gosta de portas fechadas, mas, irmãos, portas fechadas deveriam nos levar a joelhos dobrados. Deve nos levar a nos questionar se Deus, na verdade, não está nos livrando de algo pior. Um não de uma autoridade, de uma pessoa, de qualquer pessoa, antes é um não de Deus. O convite para ir ao recursos humanos, ao departamento pessoal, para ouvir às vezes com pesar que a empresa está passando por dificuldades, olha a economia, não sabemos o que vai acontecer, vamos esperar janeiro para ver se a coisa melhora. Qualquer coisa lhe chamamos de volta. Como eu já disse, irmãos, em uma mensagem anterior, muitas vezes nós celebramos e agradecemos a Deus pela porta de emprego que se abre. Mas somos rápidos em murmurar por aquela que se fecha. Vamos no culto de oração, oramos,
Deus abre a porta e vamos agradecer. Irmãos, muito obrigado. Mas será que agradecemos, irmãos, também quando ela se fecha? Isso me lembra, irmãos, um missionário, não sei se ele lembra, trabalha aqui em Novas Tribos, no nosso estado. Um missionário que tinha aqui, o Miguel, e nós jogávamos bola 2 vezes por semana juntos. E uma vez, irmãos, nós estávamos jogando e tudo mais, e eu fiz um dos meus golaços. Bem, aquele foi, pelo menos. E lá estavam os colegas de time comemorando comigo, e daqui a pouco veio o Miguel me dar um abraço. Só tinha um detalhe, irmãos. O Miguel era do time contrário. O Miguel era do outro time. Mas, como eu disse, naquela ocasião havia sido um golaço. E lá estava o Miguel contra tudo que nós brasileiros sabemos. O Miguel é americano, o nome dele na verdade é Michael. Tudo que nós sabemos sobre futebol. Já pensou, irmão? Você está lá, o seu time jogando, ele leva um gol. Aí você vê o craque do seu time indo lá comemorar com outro time. Rapaz, que golaço! No mínimo você enlouquece com um negócio desse. Mas, irmãos, o que eu vejo aqui, queridos, é que o espírito cristão dele estava além de uma mera partida de futebol. E por mais que aquilo significava, inclusive, que ele ia ter que sair de campo, porque nós fizemos o famoso 10 minutos ou 2 gols, né? Os homens sabem o que eu estou falando. Eu fiz o segundo gol, o time dele tinha que sair de campo. Ele estava feliz pela conquista do seu irmão em Cristo. Aquilo, meus irmãos, nunca esqueci. Fazem 20 anos. Só a videira tem 15, né? E quanto tempo que eu operei o joelho também. Os campos de futebol em luto desde então. Nunca esqueci, irmãos, um profundo testemunho de como ele entende a vida de outra maneira. Com coisas muito mais sérias, irmãos, do que apenas levar um gol. Você tem encarado que Deus está fazendo um golaço na sua vida? Sansão, não. Circunstâncias, irmãos, podem ser reveladoras sobre o estado do contentamento, da dependência e da submissão a Deus em nossas vidas. Se só tem fogos de artifício e glórias a Deus, quando tudo vai como eu quero, alguma coisa está errada, não com quem me disse não, mas com o meu coração. Você tem que questionar, irmãos, os níveis de contentamento, de dependência e de submissão a Deus. Porque, irmãos, na vida de Sansão, isso está em níveis crônicos. Nosso texto vai continuar, irmãos, e do versículo 4 até o versículo 8, nós vamos encontrar a nossa segunda lição de hoje. Vamos ler juntos, antes de passar a ela. Diz assim a palavra do Senhor, juntos. Ele os atacou. Vamos lá, irmãos? Estamos juntos? Desculpa, eu que estou no lugar errado, desculpa. Versículo 4 em diante. Então saiu, capturou 300 raposas e os amarrou aos pares pela cauda. Depois de que prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Em segundo lugar, meus irmãos, o declínio espiritual confunde com vingança, que deveria ser oportunidade de buscar a Deus. O declínio espiritual confunde com vingança, o que deveria ser oportunidade de buscar a Deus. A partir do versículo 4, irmão, nós vemos que Sansão deixa seu ex-futuro sogro e implementa a sua vingança incendiando a plantação dos filisteus. De como? Amarrando tochas nas caudas de 300 raposas, de 2 em 2. Agora, vamos ver, irmãos, a dinâmica e a mecânica disso. Hoje não conseguimos colocar nossa Shih Tzu para dentro, porque ela percebeu que nós íamos sair, já está traumatizada com eu sair e voltar um mês depois. Ele conseguiu pegar 300 raposas. E não apenas isso, irmãos, mas ele
Sabe lá Deus como, eu acredito que ele fez um cercado para manter as 300 raposas. Ele foi pegando de duas em duas e fazendo esse mecanismo de colocar uma tocha e soltá-las. 150 duplas de raposas nas plantações dos filisteus. Agora veja bem, meus irmãos, todos nós já perdemos a cabeça, não é verdade? O cara buzinou, o cara cortou você, o cara mostrou algum sinal mal educado, uma palavra mal educada, alguém cortou a fila, e você tem aquele sangue quente na hora, depois você se acalma, conta até 10 ou 20. Há quanto tempo você leva para pegar 300 raposas e depois fazer isso que ele acabou de fazer? Isso demonstra, meus irmãos, que Sansão já havia passado da cabeça quente há muito tempo. Demonstra, meus irmãos, um ódio, uma ira no seu coração que gerou esta vingança e não conseguiu fazer com que ele parasse. O texto ainda destaca, meus irmãos, que ele queimou as 3 principais culturas dos filisteus: os cereais, as uvas e as azeitonas, a base da economia. O prejuízo que ele causou, meus irmãos, àquele império, praticamente já o era essa altura, um pequeno império filisteu, foi incalculável. A economia foi abalada pela ação de um único homem. No versículo 6 e 7, irmãos, nos lembramos que há um velho ditado que diz que quando alguém estiver planejando uma vingança, ele deve cavar 2 covas, para ele e para outra pessoa. Por quê? Porque, meus irmãos, geralmente a vingança vai produzir uma reação, outra vingança. E é isso que nós vamos ver no texto agora em diante. Exatamente isso acontece quando os filisteus descobrem que Sansão havia queimado as suas plantações e que o motivo havia sido a sua mulher ter sido dada a outra pessoa. O que eles fazem? Eles queimam vivos a mulher e o pai dela. A coisa está escalonando, irmãos. Primeiro foi apenas a perda de uma esposa. Retribuição? Vou queimar as suas colheitas. Eles retribuem, matam 2 seres humanos que não têm nada a ver com a história na prática. E de uma das maneiras provavelmente mais terríveis que pode existir, que é ser queimado vivo. Mas, meus irmãos, o texto não termina. Porque no versículo 8, diz que sem dó nem piedade ele fez terrível matança. Ele desce, meus irmãos, aos filisteus e diz: não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele perde a oportunidade, meus irmãos, de se render a Deus. Em outra versão diz que ele produz uma grande carnificina no meio dos filisteus. Eu fico pensando, meus irmãos, o que me impede, o que me para de fazer a mesma coisa com a minha vida? Porque, irmãos, todo mundo aqui já teve alguém pisando no seu calo. Talvez não deste nível. Talvez até em coisas bem graves, como é muito provável que nós tenhamos feito com outros seres humanos. E eu me lembrei, meus irmãos, que a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas capítulo 5, de uma das partes do fruto do Espírito chamada de domínio próprio. Em outras traduções, se eu não me engano, está temperança. Ele, irmãos, é o antídoto contra a vingança. E ele só pode fluir, irmãos, quando nós estamos descansando e confiando em Deus. O domínio próprio, meus irmãos, não é algum tipo de raio que Deus vai mandar do céu e pelo seu Espírito e eu vou sentir um arrepio, uma coisa. Olha, agora eu era descontrolado, mas agora não. Na verdade, irmãos, o fruto do Espírito, ou na verdade qualquer atuação espiritual de Deus nas nossas vidas, vem principalmente pelo entendimento de quem eu sou, de quem Deus é, de quem as pessoas são. A fé cristã, irmãos, ela é extremamente racional. Ela possui todo o componente sobrenatural, sem dúvida nenhuma, mas é, meus irmãos, mente iluminada, conhecimento, que vai gerar fogo no coração de fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. E em particular, meus irmãos, sobre essa questão da vingança, eu me lembrei do texto de Romanos capítulo 12, 19 a 21. Lá o apóstolo Paulo diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas, eis aqui, irmãos, a alternativa que Deus nos oferece, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso,
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O interessante, meus irmãos, que no texto de Romanos capítulo 12, Paulo está citando Deuteronômio 32, versículo 35, e Provérbios 25, versículos 21 e 22. Ou seja, todos textos do Antigo Testamento. Ou seja, algo que Sansão sabia muito bem. Com absoluta certeza, pelo menos o de Deuteronômio, ele sabia, porque historicamente está antes dele. Provérbios seria escrito anos depois, no tempo dos reis. Mas o conceito, irmãos, está implícito. A lei, meus irmãos, nunca ensinou. Aí está a grande diferença, irmãos, do judeu, por exemplo, e do muçulmano. A lei nunca ensinou a odiar o estrangeiro ou o de fora ou o que não é judeu. Muito pelo contrário, ensinou sempre a abrigá-lo, a aceitá-lo e a cuidar daquele que é necessitado, que passa pelo seu país. E mesmo diante disso, meus irmãos, a atitude de Sansão é de vingança, enquanto ele poderia buscar a Deus independência, buscar, Senhor, está feio aqui dentro. Está feio aqui no meu coração. Eu queria falar poucas e boas. Na verdade, eu ainda quero. E o texto fala, irmãos, exatamente o oposto. E nisso, igreja, o nosso Senhor foi o exemplo absoluto. Como é que diz mesmo Isaías? Como ovelha muda. Diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E onde nós continuarmos, irmãos, eu creio que já estamos à altura deste texto que vale um profundo questionamento na sua vida. Qual tem sido a sua reação para com o homem mau? Há uma frase de Agostinho que me falta aqui o enunciado perfeitamente, mas ele diz algo, e eu vou parafrasear porque eu não lembro, isso veio agora à minha mente. Ele diz, olha, não retribua o homem mau, para que não sejam dois. Simples assim, irmãos. Quando eu retribuo ao homem mau que está me causando alguma coisa, eu me torno absolutamente igual a ele. E este é um conceito, irmãos, que é claro, é profundamente marcado pela fé cristã, mas é um conceito que qualquer ser humano com certeza poderia enunciar da mesma maneira. Portanto, o declínio espiritual confunde, e assim está exemplificado na vida de Sansão, vingança, o que deveria ser oportunidade de buscar a Deus. Dos versículos 9 até o versículo 13, a espiral descendente particular de Sansão continua. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Ao que parece, é isso que Sansão está nos ensinando hoje. E assim a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, irmãos, versículo 9, vamos adiante. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe, viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse, jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Em terceiro lugar, meus irmãos, a história de Sansão nos ensina que o declínio espiritual produz medo covarde, onde deveria produzir temor corajoso. O declínio espiritual produz medo covarde, onde deveria produzir temor corajoso. Isso vai ser exemplificado, irmãos, não, na verdade, na vida de Sansão aqui, ele está fazendo parte, mas na vida dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos. O ciclo de reações de vingança e retribuição, que nós já vimos no ponto anterior, continua. Os filisteus agora estão dentro de Judá, no território de Sansão.
acampados e com as piores intenções possíveis, é claro. Eles vêm, como se diz hoje em dia, com sangue nos olhos, em busca de, fizeram contra mim, vamos fazer ainda pior. Aterrorizados com um comportamento diferente daqueles que os filisteus vinham apresentando, os judeus perguntam a razão de tamanha demonstração de força e de agressividade. Por quê, irmãos? Eles estavam sob o domínio dos filisteus? Sim. Mas quem os havia oprimido de maneira forte, de maneira agressiva, até agora tinham sido os amonitas, que nós vimos 3 mensagens atrás que já haviam sido derrotados. Os filisteus estavam mostrando a sua força, cobrando seus impostos, mas até agora não haviam demonstrado tamanha agressão. Isso surpreende, eles são questionados, e aí são informados, meus irmãos, que eles vieram atrás de Sansão. Sansão é a razão. Sansão havia incomodado a superioridade dos filisteus. Os opressores estavam visivelmente amedrontados. Vieram em grupo contra apenas um homem. Aí eu paro para perguntar, meus irmãos, e aí que está o exemplo que eu estou dando da oportunidade perdida pelo próprio povo de Israel, aqui exemplificado na tribo de Judá. Essa seria, meus irmãos, a ocasião perfeita para esse povo se colocar ao lado de Sansão e se livrar da opressão dos filisteus. Correto? Errado. Porque o texto vai continuar, meus irmãos, e no verso 11, 3.000 conterrâneos de Sansão descem até aquele lugar onde ele estava, aquela caverna. Não para dizer, Sansão, você não sabe como você abalou os filisteus. Venha liderar-nos. Vamos contra eles. Porque eu creio, meus irmãos, que essa deveria ser a reação se esse povo estivesse alinhado com a vontade de Deus. Mas eles não poderiam estar mais longe, distante. É isso que acontece, meus irmãos, quando nós vamos enfraquecendo espiritualmente. Como dissemos lá no começo, o discernimento falho começa a nos impedir de ver as oportunidades que Deus está nos dando, até mesmo para sair debaixo de um problema, como o povo de Israel. E em lugar, meus irmãos, de buscar se unir a eles, o que eles fazem? Primeiro, eles perguntam, eles vão lá para criticá-lo. Eles dizem, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você nos fez? O libertador, provável, potencial, é criticado. É rejeitado. É verdade, meus irmãos, Sansão não era um grande líder. Mas aí piora, meus irmãos, porque ele não é só criticado, mas a segunda coisa que esse povo faz é querer entregar Sansão aos inimigos. Você tem um super-homem do seu lado e você vai fazer o quê? Você coloca um colar de criptonita nele e entrega. Em vez de se aliar a ele, em vez de usar o que ele poderia fazer, esse povo retrocede. Isso é tão forte, meus irmãos, tão verdade, que mesmo depois do que vai acontecer no resto do nosso texto, o povo de Israel ainda assim não se coloca atrás de Sansão. Nós não estamos dias, meus irmãos, de diplomacia. O que era esperado de Sansão não é que ele fosse bom de conversa. Vai lá, Sansão, negocia lá um acordo de paz. Nós estamos em dias, meus irmãos, onde a única coisa que resolvia era a demonstração de força. Quem tinha mais lanças, quem tinha mais escudos, quem tinha mais carros de guerra, ou quem tinha um camarada que podia matar milhares sozinho. Olha só, Israel tinha um desses. E o medo covarde que eles sentiam, irmãos, está diretamente ligado à situação espiritual deste povo. Não há verdadeira ousadia, não há verdadeira coragem se não estivermos ligados com Deus. E eu não estou me referindo aqui, irmãos, à coragem para fazer coisas imprudentes. Não tenho dinheiro, mas vou abrir um negócio, sei lá. Não tenho condição de fazer essa viagem, mas vou fazer assim mesmo. Não é esse tipo, isso não é coragem, isso é loucura. A coragem que me refiro aqui, meus irmãos, é porque muitas vezes Deus pede de nós passos de obediência. E nós somos paralisados por aquele medo covarde que está escrito no número 3. Deus deseja que façamos isto, isto e isto. Isso para você às vezes já ficou claríssimo. Somos impedidos de fazer. Por quê? Porque nós estamos com temor dos homens, medo das circunstâncias.
medo de nós mesmos, medo do desconhecido, e não confiamos que Deus pode sustentar-nos de maneira incomparável. O texto diz que Sansão concorda, faz apenas uma ressalva, que eles jurem que não o matariam, e se entrega. O cenário, meus irmãos, para terminar este ponto, é devastador. 3 características desse cenário. Em primeiro lugar, uma oportunidade perdida. O povo não vê o agir do Senhor através do contraditório Sansão e perde a oportunidade de se unir a ele. Uma oportunidade perdida. Segunda parte desse cenário, uma omissão desleal. O povo está disposto a entregar o seu campeão aos inimigos e se omite de se envolver e abandona aquele a quem deveriam defender. Terceira parte desse cenário, irmãos, uma liderança que nada lidera. Sansão, meus irmãos, é um líder falho. Mas um líder falho, meus irmãos, não justifica a atitude desses que deveriam ser seus liderados, dos judeus, dos israelitas. Porém, explica. Sansão nunca se dispôs a ser um líder, e o povo reage a isto com as atitudes que nós vimos no trecho que acabamos de ler. Isso demonstra, meus irmãos, como é importante não apenas líderes, mas liderados tementes a Deus. Tementes à palavra de Deus e dispostos a obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. Para terminar, irmãos, um questionamento. Porque de maneira diferente, nós temos um líder com L maiúsculo, que merece ser seguido, merece ser amado, merece ser reverenciado, merece ser obedecido. Temos para com o Senhor Jesus, e aqui eis a pergunta, sido pessoas de um temor corajoso. O que é o temor corajoso, meus irmãos? É o das crianças. Coloca o filhinho no alto e diz, pula que papai te pega. Algumas crianças, meus irmãos, são mais afoitas, são mais ligadas em 220 e pulam mesmo. As outras pulam com certo receio, mas pulam, porque papai está esperando de braços abertos. Meu amado, se há uma decisão em sua vida que Deus tem lhe cobrado, a única resposta não é que você faça como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Faça em temor, mas faça com coragem. Não retroceda, não volta atrás. Não seja daquele, meus irmãos, que por causa das circunstâncias, como Pedro, afunda, mas antes anda pelas águas, sobre as águas, apesar das ondas que estão por aí. Temos obedecido a palavra de Deus, as suas ordens, a despeito do medo que tenta nos acovardar? Muitas vezes, meus irmãos, coisas vão ser cobradas por Deus, que estão completamente fora da nossa capacidade. Como assim, pastor? Deus nos pede coisas que estejam fora da nossa capacidade? Claro, de que de outra forma você criaria dependência? Me parece, meus irmãos, que nós gostaríamos de ser adultos jogando com as crianças lá no dente de leite, na vida espiritual. Muito pelo contrário. Nós somos crianças em que Deus coloca para jogar com os adultos. Para que ao perceber, meus irmãos, que estamos muito acima da nossa capacidade, só nos resta uma coisa, que é o que este homem não faz. Que é o que este povo não faz, se voltar para Deus, em face desse reino opressor que está diante deles. O declínio espiritual confunde perda com o que deveria ser livramento. Confunde com vingança o que deveria ser oportunidade de buscar a Deus. Também produz medo covarde, onde deveria produzir temor corajoso. Vamos ler, irmãos, a última sessão e ver a nossa última lição de hoje. Vamos juntos, versículo 14. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então,
Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hacoré, e ainda lá está, em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em último lugar, essa noite, meus irmãos, o declínio espiritual produz uma dependência incompleta de Deus, mesmo diante de sua constante misericórdia. O declínio espiritual produz uma dependência incompleta de Deus, mesmo diante de sua constante misericórdia. O final do capítulo, meus irmãos, nos ensina, nos revela que havia algo planejado por trás da rendição de Sansão. Ele apenas não se entregou, mas ele com certeza sabia que ele não estava disposto em absoluto a perder a sua vida nas mãos dos filisteus. Ele se entrega porque essa seria a alternativa para livrar o seu povo. Aqui está, é claro, uma nota nobre sobre a vida de Sansão. Os filisteus vêm da cidade de Leí, que significa queixada. O que é a queixada, meus irmãos? É a mandíbula, né, de um animal de carga, no caso. E vinham gritando em celebração pela captura do seu inimigo, porque os judeus vinham trazendo Sansão amarrado. Mas Sansão, meus irmãos, arrebenta as cordas, diz o texto, como fibras de linho queimadas, ou seja, como se fosse nada. E ele faz isso, irmãos, diz o texto, porque o Espírito do Senhor apossou-se dele. E aqui está, meus irmãos, a chave da interpretação desse texto. Diante, meus irmãos, dos seus inimigos, o texto destaca que Sansão não era algum tipo de mutante, nem veio de outro planeta, nem foi alvo de algum experimento de radioatividade. Em outras palavras, ele não era um super-herói. Mas ele fazia o que fazia porque Deus lhe capacitava, Deus lhe permitia. O Espírito do Senhor vinha sobre ele. Sansão olha ao redor, versículo 15, e encontra uma arma de oportunidade, como se diz na criminalística. O que é isso? É algo que ele não havia trazido consigo, mas apenas encontrou lá onde ele havia se libertado das cordas. Mas eu creio, meus irmãos, que não foi apenas o acaso, mas foi, na verdade, meus irmãos, algo que Deus havia planejado, porque de uma carcaça de um jumento, ele pega o osso da mandíbula, a queixada, assim como o nome da cidade aonde aqueles homens estavam acampados. Deus, de certa forma, meus irmãos, cria um certo humor aqui nos detalhes desse texto. Algo extremamente interessante. E com essa queixada, diz o texto, ele mata 1000 homens aquele dia. Sabe que são 1000 homens? São aproximadamente, meus irmãos, 9 vezes o número que nós temos aqui. 1000 homens dentre os seus inimigos. Vamos voltar ao ponto anterior? Agora o povo de Israel vai se juntar a Sansão. Porque não apenas, meus irmãos, alguns daqueles 3.000 havia ouvido falar sobre o que Sansão fazia, mas agora viram, testemunharam da força, do poder de Sansão. Mas, meus irmãos, o texto não fala sobre nada disso. E o próximo capítulo não fala nada disso. O povo continua, meus irmãos, amedrontado, acovardado, e não se junta ao seu campeão. Nos versículos 16 e 17, Sansão ainda encontra a oportunidade de fazer uma rima, zombando dos filisteus. E nessa rima, meus irmãos, é interessante porque ele faz um trocadilho. No texto ele diz, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Mas o interessante, meus irmãos, é que a palavra montão é a mesma palavra para jumento. Então, literalmente, o que Sansão disse foi, com uma queixada de jumento fiz deles jumentos. Eu me lembrei de Elias no Monte Carmelo.
Pelo menos são as duas únicas ocasiões na Bíblia onde eu vejo o protagonista, né, do texto, claro, o grande protagonista com P maiúsculo, o nosso Deus. Mas naquele texto, Elias, quando os profetas de Baal não conseguem descer fogo do céu, o que Elias faz? Grita mais alto. De repente ele está ocupado atendendo alguém. Talvez esteja viajando. É a primeira zoeira da história. Ele zomba daqueles que, na verdade, estavam acabando com o povo de Israel, com a idolatria de Baal. Quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Hoje em dia, o que os evangélicos fazem? Há uns anos atrás, ou talvez um ano atrás, queimaram no centro de Macumba, no Rio de Janeiro. Umbanda, candomblé, sei lá o quê. E aí uns certos evangélicos, querendo ser politicamente corretos, fizeram o quê? Pegaram dinheiro de suas congregações, dinheiro que foi entregue para quê? Para a obra de Deus. E reconstruíram um lugar. Alguém aqui já esteve no centro de Macumba antes de se converter? Bom lugar, não é? Aonde pessoas são cavalo de demônios. Cavalo é o termo que se usa nesse lugar para quando você está recebendo o mundo espiritual. Um santo. Que de santo não tem nada. Eu fico vendo, meus irmãos, que nós estamos numa época tão politicamente correta, onde o evangelho quer demonstrar que é bonzinho, reconstruindo. Você consegue imaginar, meus irmãos, o apóstolo Paulo? Irmãos, eu soube que o prédio, o templo da grande Diana dos Efésios foi destruído por os intolerantes de outro lugar. Vamos fazer aqui uma oferta para reconstruir o templo de Diana dos Efésios. Em sã consciência, você consegue imaginar Paulo fazendo isso? Mas os evangélicos de hoje, meus irmãos, querem fazer isto. E não contentes, se reuniram com a Babalorixá, que é a líder daquele terreno, para juntos orar o Pai Nosso. Com alguém que, obviamente, não é filha deste Pai. Dias difíceis que nós encontramos, meus irmãos, porque hoje as pessoas leem essa rima e dizem: Sansão, que feio! Chamaram os seus inimigos, derrotaram, matar 1000 vai, mas chamá-los de jumentos. Na verdade, meus irmãos, o que eu diria é: não ofenda os jumentos. Porque os filisteus não brincavam de ser filisteus. Eles oprimiam o povo da aliança. Eles tomavam o território do povo da aliança. Porque, meus irmãos, quando o Senhor Deus, quando Yahweh olhava do céu, mesmo diante de tamanha desobediência, o povo para quem ele demonstrava misericórdia era este. Não eram os filisteus. Na verdade, meus irmãos, se dependesse de Deus, se este povo buscasse o Senhor, como estaria escrito anos depois de 1 Crônicas 29, Deus já havia destruído completamente os filisteus. Então me desculpe, Deus não é politicamente correto. Em absoluto. E para deixar registrado, meus irmãos, essa derrota fenomenal, aquele lugar passa a se chamar Colina da Queixada. É o que significa o nome que está na sua Bíblia. Ramat Lehi. Colina da Queixada, para que ninguém esquecesse o que Deus fez àquele povo através do seu campeão. Com uma queixada de jumento, fiz deles jumentos. Agora, o próximo incidente, mesmo na vida de Sansão, aponta para essa dependência incompleta. Por quê? Porque o próximo incidente na vida de Sansão nos traz a primeira vez que o texto sagrado traz Sansão orando. E ele não podia, meus irmãos, ter uma característica pior do que buscar Deus apenas quando tem necessidade. Isso, meus irmãos, é uma das coisas mais tristes que pode acontecer em alguém que diz amar a Deus. É buscá-lo quando o calo aperta. É buscá-lo quando o estômago ronca. Ou quando a garganta, no caso dele, está tão seca que ele já estava pensando que a sua vida poderia estar em risco.
Porque mesmo com a sua força, irmão, Sansão era apenas um ser humano. E o esforço daquela luta, em que ele mata 1000 homens, havia o deixado exaurido e mortalmente sedento, ao ponto que poderia facilmente ser derrotado se fosse atacado novamente. Então ele busca Deus. E agora, meus irmãos, o Senhor responde com misericórdia a Sansão. E abre uma rocha dando-lhe água, ao ponto daquele lugar ser reconhecido por todas as gerações como o quê? A fonte do que clama. É o que significa En Hakoré, que está no seu texto. 30, 50, 100 anos depois, as pessoas passavam. Por que o nome desse lugar é a Colina da Queixada? Ah, é por isso. Por que o nome desse lugar é a fonte do que clama? Mas ficou o registro, meus irmãos, de alguém que obedecia a Deus de maneira incompleta. Buscamos a Deus, amados, apenas quando necessitamos. Porque buscar a Deus apenas quando necessitamos, irmãos, é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Algo que nos assemelha às crianças, e não às melhores crianças. Há crianças mimadas, crianças ainda mais centradas em si. Uma fé fraca, uma fé débil, que não percebe, irmãos, a constante misericórdia de Deus e não nos dar o que merecemos. Que não percebe, irmãos, a abundante graça de Deus em nos dar o que não merecemos. Meus amados, é maravilhoso estarmos aqui no domingo. Mas a grande final lição, meus irmãos, desse texto é como tem sido o seu dia a dia com Deus. Porque para falar, inclusive, em oração interesseira, nessas quase 4 décadas, irmãos, andando com o Senhor, eu já verifiquei algumas ocasiões em que alguém que nunca vem ao culto de oração, por um passe de mágica aparece. E num compartilhar de pedidos, essa pessoa vem e diz: eu quero orar porque recebi um diagnóstico, recebi uma notícia ruim, alguém me disse algo que me preocupou. Então vamos orar, né? Não se faz acepção de pedido de oração. Não sendo contra a vontade de Deus, vamos orar. E aí começamos a orar. Na próxima semana, lá está a pessoa novamente. Na outra semana, vou lá. De novo. E finalmente acontece um momento em que a pessoa não está mais. E quando vamos investigar o que aconteceu, Deus agiu com misericórdia. Não preciso mais dele. Eu já esfreguei a lâmpada, já recebi o meu pedido. Meu querido, não espere o diagnóstico, não espere a má notícia para mudar a sua vida de oração. Não seja uma criança mimada, fraca e débil na sua fé. Certa igreja, meus irmãos, faz muitos anos recebeu um aviso de que seria desapropriada e o seu terreno seria ocupado por uma obra pública. Em uma época do Brasil em que as leis não eram como outras, não havia nada a fazer. O decreto estava assinado, as casas haviam sido já removidas, e lá ia o prédio construído com muito suor. Você precisa, irmão, ser muito inteligente para adivinhar o que essa igreja fez? Essa igreja, geralmente as igrejas batistas reúnem-se na quarta-feira para orar, tinha um culto de oração que muito me parece com uma certa igreja às sextas-feiras. 15, 20% da membresia no culto de oração. Mas com aquela notícia que eles receberam, meus irmãos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a igreja estava em peso orando. Não espere a má notícia bater a sua porta. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Deus não é garoto de recado. Deus não é gênio da lâmpada. Porque nós respondemos ao ateu, Salmo 115, com muito orgulho: onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Contudo, quantas vezes nós o tratamos com tamanho desrespeito, tal e qual Sansão. Não busca Deus sobre o seu casamento. Não ouve a lei do Senhor sobre o seu casamento.
não se afasta dos costumes dos filisteus, se mistura, faz tudo errado. Mas quando ele vê, meus irmãos, a morte com a foice na mão, quando ele vê a coisa preta para dentro, para cima dele, o que ele faz? Ele clama a Deus, ele ora. O Senhor vai me deixar morrer nas mãos desses incircuncisos? Eu acho a oração dele, irmãos, até meio afrontosa. Ele dá a cartada. Eu fico pensando, meu Deus, apoiado lá no trono, dizendo assim, uma cara de pau. Você vive igualzinho esses incircuncisos e acha que você tem algum tipo de privilégio para comigo. Porque, meus irmãos, fazia apenas algum tempo, ele estava no meio desses circuncisos, tomando do vinho dele, rompendo o seu pacto de Nazireu. Que nós possamos, irmãos, oferecer a Deus algo diferente, porque o nosso texto termina no versículo 20, dando o prazo do juizado de Sansão, 20 anos. O texto, meus irmãos, parece que está antecipando que a sua narrativa está chegando ao fim. Porque normalmente se dá os anos em que o juiz esteve lá, quando já acabou o trabalho desse juiz. Mas não acabou ainda, temos mais um capítulo. Mas realmente está chegando ao final, porque no capítulo 16, na próxima mensagem, nós chegaremos ao fim da história de Sansão. Parece, irmãos, que Samuel, o provável autor, está dizendo: o que vem depois é de mal a pior. O declínio vai chegar no crash and burn, no bater e explodir. Ele está avisando, meus irmãos, ele não salta de paraquedas. Ele cai junto. E por que, meus irmãos? Por causa, principalmente, desta obediência incompleta. O declínio espiritual gera um discernimento falho diante dos obstáculos e oportunidades na vida. Irmãos, mais uma semana, mais uma oportunidade. Uma oportunidade, meus irmãos, para mortificarmos a carne, amputação espiritual. Mais uma semana para dizer não ao nosso eu. Mais uma semana para cumprir as resoluções, decisões que tantas vezes fazemos. Que com certeza os irmãos fizeram diante das mensagens que ouviram nesses últimos 4 domingos que nós tivemos aqui. Mais uma semana para dizer sim, Senhor. E dizer não a nós mesmos. Que o exemplo negativo, queridos, de Sansão tenha um profundo impacto na nossa vida. E esse impacto seja sentido em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, de estudo, onde quer que estejamos. Oremos. Deus querido, que tenhas misericórdia de nós. Que tenhas, ó Deus, olhos para nós, ó Deus, entendendo a nossa limitação e nos capacitando sobrenaturalmente a não seguirmos, ó Deus, o mesmo caminho incompleto, falho de discernimento que vemos hoje na vida deste homem do passado. Muitas vezes a sua história é contada com admiração porque ele era forte, mas na verdade ele era muito fraco. Que nós possamos, ó Deus, não nos impressionar com o que podemos produzir no exterior, enquanto nós estivermos dispostos a questionar o nosso interior. E voltarmos, ó Deus, para Ti, a tempo. Há tempo de não cair no medo, há tempo de não cair na vingança, há tempo de entender o Teu livramento. Dá-nos uma semana, Deus, de crescimento à luz da Tua palavra. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.